Seguindo com o CBN Campinas, 10h46. Nosso assunto agora é com relação à locação de imóveis, mercado imobiliário. A pesquisa de valores de locação residencial do Secovi São Paulo de novembro registrou uma queda de 0,75%, considerando o período acumulado de dezembro de 2020 a novembro de 2021. Considerando o mesmo período analisado, as variações de preços dos aluguéis ficaram abaixo do IGPM, que registrou variação de 17,89%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. A respeito desse assunto do mercado, a gente conversa agora com o diretor de Gestão Patrimonial e Locação da Regional Secovi Campinas, Daniel Aranovich. Muito obrigado pela participação do senhor, Daniel. Obrigado e bem-vindo à CBN Campinas. Obrigado, bom dia e aproveitando um ótimo ano para todo mundo aí. Igualmente. Temos um 22 muito bom. Excelente, né? Vamos, tudo isso que a gente torce e pede a Deus aí para que a gente possa ter um 2022 com saúde em todas as áreas que nos... Principalmente com saúde, né? Exatamente, nas áreas que nos cercam, dentre elas, né, o mercado imobiliário também, que com certeza é algo que gerou um impacto bastante intenso. Até a gente entrou com a Valéria Rain trazendo informações, né, de lojas fechadas na região central, impacto da pandemia, dentre outros fatores. E na sua visão, né, do próprio Secovi, há boas expectativas para esse ano? Então, a gente entende que sim. Eu acho que para a gente fazer, a gente imaginar algum cenário para o ano, a gente tem que entender o que aconteceu nos últimos, 1 ou 2 anos, né? Que é uma pandemia que ninguém imaginava que viria e muito menos que impacto que ela teria. Lembro quando iniciou a pandemia aqui, meados de março de 20, ninguém sabia se demorar 1 mês, 3 meses ou 1 ano. Estamos vendo aí que está, vamos dizer, 2 anos e a curva baixa e sobe. Então, nesses 2 anos, vamos usar o último ano, que foi o número que você usou agora, do IGPM acumulado. Se a gente pegar de novembro a outubro, né, novembro 20 a outubro de 21, que foi quando começou a retomar um pouquinho as indústrias a voltarem a funcionar, aí você tem pessoal voltando aos trabalhos, máquinas ligando, você teve um IGPM completamente descolado de qualquer realidade, né? Teve um IGPM de 22%, arredondando, de novembro de 20 a outubro de 21. Se você pegar o IGPM, pior ainda, você pegar o IGPM de junho de 20 a maio de 21, deu 37%. Historicamente, esses índices de IGPM, IPCA, que é a inflação, e INCC, quase sempre andaram juntos, né? 5, 6, 7%. Pegar nesse mesmo período que você comentou, só para a gente começar a imaginar algum cenário daqui para frente. IGPM, novembro de 20 a outubro de 21. 21,7. IPCA, inflação, de novembro de 20 a outubro de 21. 10,67. INCC, historicamente foi 5, 6%, no mesmo período deu quase 15, 14,9%. Vamos olhar agora o último mês só, tá? Novembro de 21. INCC deu 0,67, IPCA 0,95, IGPM 0,02. 0,02, ou seja, o que aconteceu foi um pico, né, de custo de produção, fábricas voltaram a funcionar, religar forno, o mercado imobiliário vive muito de ciclos longos, muita fábrica fechada, escassez de material, uma inflação também de demanda, né, o aumento por não ter uma oferta abundante de material, também teve uma precificação superior, a gente vê isso com automóveis também agora, os carros subiram de preço. Então, houve um descolamento desse custo de produção, o que jogou os índices para cima. Então, quando a gente compara qualquer índice de crescimento com o IGPM, realmente é um índice que fica meio anormal, que esse vetor de IGPM ficou muito descolado para 22%. Mas sim houve uma redução de locações, principalmente porque escolas estavam meio escola físico e meio escola presencial, acabou arrumando isso, acho que no último trimestre, que voltou a ter escola presencial, quer dizer,
integralmente. Os escritórios estão voltando a ser ocupados pelas empresas. Tem lajes na Norte Sul, por exemplo, lajes de 1.000 metros que não desalugaram, mas que você vai lá visitar, tem 6 funcionários usando uma laje de 1.000 metros, que o resto está online. As empresas todas estão organizando também esse retorno dos escritórios de forma ou híbrida ou presencial a partir de agora, começo do ano. O que muda isso no que você falou, né, que é muito importante? E vamos pegar o bairro do centro, que você comentou. O centro vive de quem trabalha no centro, concorda? Se os negócios do centro estão fechados, ou estavam fechados, aquele restaurante, aquele comércio que vivia do que girava de gente trabalhando no centro, também não existe mais. Então, além do centro ter uma espiral negativa, que ela é pior do que os outros bairros de Campinas, que ela tem a gente até fez um projeto de ideias, que foi até um tema de uma outra entrevista com a Rádio CBN semana passada, de uma renovação do centro, novos investimentos, enfim. O centro merece uma atenção especial, mas qualquer lugar, a própria Norte Sul mesmo, se olhar os escritórios da Norte Sul não ocupados, os restaurantes e padarias do entorno também sofrem com esta não ocupação. Quando a escola não tá funcionando, os restaurantes no entorno e comércio também começam a não funcionar. Uhum. Então, a gente entende que isso é um ciclo, boa parte dele ocasionado pela desocupação de escritórios e desocupação de escolas nessa época de pandemia, o que tende agora a ser corrigido. Até com relação a isso, Daniel, o senhor está falando, né, de ser corrigido, até do ponto de vista imobiliário, essa retomada agora, por outro lado, com todos esses números que o senhor passou, também pode gerar o efeito contrário agora de aumento no valor dessas locações dos imóveis? Então, isso vai acontecer, isso acontece sempre, a lei, né, uma lei antiga de oferta e de demanda, né, que dizia quando tem muito da coisa, menos a coisa vale. Né? Quando você tem muito imóvel desocupado, imóvel vazio, o proprietário de imóvel ou a força passa a ser muito mais para o lado do inquilino, que tem várias opções para alugar, ele negocia um pouco melhor e escolhe um preço melhor. Quando começa essa ocupação, a oferta reduz e o preço volta a se readequar. Então a gente entende que a gente está num início de um ciclo de crescimento, ou de retorno, né, de retomada do mercado imobiliário, tanto de locação quanto de venda. O mercado imobiliário bons produtos imobiliários não tendem a ter deflação, né, porque acabei de falar, o INCC no último ano corrigiu 15%, então você não consegue hoje produzir um imóvel ao mesmo preço de um ano atrás. Ele está no mínimo 15% mais caro, porque é o preço do custo da construção que aumentou, no mínimo 15%. Óbvio que o INCC é uma cesta de tudo, e aí tem alguns projetos que usam mais de alguns itens que subiram menos, né? E alguns projetos que usam, por exemplo, mais alumínio, mais vidro, que subiram muito mais do que a média, acabam sofrendo uma variação positiva maior. Então, o preço deve subir tanto pelo aumento do INCC, quanto pelo aumento ou retomada da ocupação desses imóveis. Uhum. Diga, desculpa. Não, é que nosso tempo está encerrando, Daniel. Poderia só falar mais um minutinho que a gente está encerrando o nosso tempo aqui, por favor. O último ponto importante é ver o seguinte, o imóvel que está alugado, ele vai sendo sempre corrigido pelos contratos, todos foram renegociados por índices menores que GPM, e todos os imóveis que estão desocupados acabaram ficando com os preços já congelados. Então descolou um pouco o preço do ocupado do desocupado. Um corrigiu e outro não. Isso vai reajustando agora com o tempo da ocupação. Vamos verificar, acompanhar, né, para ver que se concretize. Exatamente. E que os comerciantes possam voltar aí a ocupar a região central da cidade, entre outros imóveis. A gente quer agradecer a participação Daniel Aronovitch, diretor de gestão patrimonial e locação da Regional Secov Campinas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, a gente fica sempre à disposição. Obrigado. Agora 10h56.